Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sereia de Iemanjá. Nesse vídeo eu decidi falar sobre o que todo mundo que tá a fim de entrar na Umbanda precisa saber. O que as pessoas precisam saber para entrar numa corrente, para elas poderem se sentir preparadas. Que às vezes as pessoas entram porque elas vêm da assistência, mas para quem tá lá na corrente, a gente sabe que é diferente do que assistir de fora. E eu decidi então separar alguns tópicos e no primeiro deles, que é o principal, é o porquê tu tá a fim de entrar na Umbanda, porque tu quer ser um médium. E se a tua resposta for que tu está a fim de entrar na Umbanda pelos orixás, para prestar caridade, pela tua evolução, então eu devo dizer que tu realmente está no caminho certo. Tem casos em que as pessoas entram, que elas vêm de fora e acham que é muito fácil, como eu falei antes. Só que quem tá lá dentro mesmo que sofre, são outras energias. Muitas vezes tu vai trabalhar com uma entidade e é mais leve, aí daqui a pouco tu pega outra entidade e ela é mais pesada. Então são muitas energias que a pessoa tem que lidar, então ela tem que estar disposta a evoluir. E o segundo tópico aqui são os compromissos e as responsabilidades. Os compromissos e as responsabilidades é também um tópico muito importante. Na verdade, todos são, mas é muito importante porque no caso, tu tem que ter sempre na tua cabeça que tal dia da semana tu vai ter uma gira para ir e aí tu não vai poder fazer outras coisas. Tu tem que ter a responsabilidade de estar lá presente. E no caso dos compromissos, que vem a ser a mesma coisa, tu tem, no caso, o compromisso de estar lá, é a tua responsabilidade estar lá. E isso às vezes não acontece muito para quem entra, porque, vamos usar um exemplo, o inverno aqui. Tá um dia tão frio, tá com vontade de se deitar, olhar um filme, fazer alguma coisa, porque geralmente as giras ocorrem de noite, de tardezinha, dependendo de que lado vão trabalhar, se é da esquerda ou da direita. E às vezes as pessoas falham por motivos banais. Tá chovendo hoje, eu não vou ir pra gira. Tá muito quente hoje, eu não vou conseguir ir pra gira. São sempre desculpas. Então, tu que vai entrar assim, tu tem que entender que é a tua responsabilidade estar lá para ajudar, porque toda ajuda ela é bem-vinda e cada pessoa que entra lá, ela pode oferecer um pouco de si para os outros e a sua energia também, que é trabalhada lá. Então, tu não só ajuda os outros, como tu também te ajuda. Então, esse é um tópico muito interessante, na verdade, porque muitas vezes as pessoas entram, só que elas não querem cumprir com o seu compromisso da gira. Elas deixam para ir outro dia e vão falhando por as coisas banais. Sendo uma coisa que, sendo bem justificada, eu acho que vai ter um entendimento, uma doença, alguma coisa, mas por motivos banais não é tão bom assim faltar, no caso, porque tu não só te prejudica, como tu prejudica a corrente e tu prejudica as pessoas. E aqui se encaixa também abrir mão, no caso, nos compromissos e as responsabilidades, que eu tinha separado para outro tópico, mas eu decidi botar nesse. Eu decidi colocar aqui junto, que seria o abrir mão, que seria dessas coisinhas, que às vezes tem uma festa
no terreiro que é sábado, e aí tem uma balada, uma coisa, ou uma festa também, que tu queria ir, só que aí o teu compromisso com o terreiro te impede disso, muitas vezes. Então, abrir mão, ele está se encaixando aqui junto com os compromissos e as responsabilidades, que às vezes tu tem que abrir mão do teu próprio interesse, assim, de coisas que vão te deixar alegre por uma causa maior. Então, eu acho que se encaixa bem aqui. E no caso aqui eu separei outros tópicos que são bem interessantes, que são também os gastos que a gente tem. Não porque a gente é obrigado a gastar, que muitas vezes eu vejo por aí falarem, mas eu gasto demais com a religião, eu queria sair, e essas coisas, só que não, na verdade ninguém é obrigado a gastar tanto assim. Tu cumprindo o teu essencial, isso já é ótimo para a entidade, tu tendo lá o que ela vai precisar, por mais que seja uma coisa que tu acha que é pouco, ela já vai estar satisfeita com isso. Só que como quem entra assim para a corrente, geralmente a gente gosta de estar comprando para agradar. Então a gente, na verdade, gasta porque a gente quer. A gente vê um brinco e pensa em levar para Pombagira, aí vê uma taça nessas lojas de artigos religiosos, vê uma taça de Umbanda, uma guia, uma imperial, alguma coisa que a gente já possa usar, bonita, e a gente gasta porque a gente quer comprar, a gente quer poder dar aquele agrado para os espíritos que nos fazem tão bem, mesmo que para eles isso não vá fazer tanta diferença. É claro que eles vão ficar agradecidos, com certeza, só que a gente gasta mais por a gente querer gastar. Então, se alguém falar para ti, mas tu vai entrar para a religião e tu vai gastar demais. Não, tu vai gastar se tu quiser gastar. É diferente. E aqui também tem o autocontrole. O que seria o autocontrole? Ele viria junto no animismo, vamos dizer assim, que é a partir do momento que tu abre mão do teu próprio controle e cede ele para um espírito. Então, geralmente, tu vai estar vendo as coisas que vão acontecer. A inconsciência, ela vem conforme o tempo e geralmente não é para todas as pessoas. A maioria dos médiums, eles são conscientes ou semiconscientes, que aí isso eu falo para vocês em outro vídeo, a diferença de médiums e essas coisas. Só que aí aqui, no caso, como eu estava falando do autocontrole, tu vai ter que ceder o teu corpo e tu vai ter que ter o teu autocontrole de tu não ter o controle. Eu sei que ficou bem confuso, mas tu vai ter que ter o teu autocontrole e tentar te controlar ao máximo, porque às vezes a entidade quer fazer uma coisa e para quem é novo acha que aquilo tá tão estranho porque nunca viu uma entidade fazer ou alguma coisa e aí tenta barrar a entidade. E é aí que se aplica um animismo, quando a pessoa ela tá incorporada e ela se mexe, no caso, pela sua vontade, não pela da entidade. Então, o autocontrole, ele se encaixa nisso. E eu tenho aqui outro tópico que seria a humildade. Geralmente, na maioria das vezes, tem casas que não são assim, mas aqui, no caso onde eu moro, geralmente acontece isso e eu achei interessante colocar aqui, que é sobre a humildade. Sempre tentar preservar a tua humildade, porque tem médiums que eles entram hoje, amanhã eles estão jogando carta, amanhã eles estão abrindo uma casa, eles estão abrindo um templo e tem vezes que eles não têm nem um ano de religião. Também nesse caso da humildade entra o bater de frente.
geralmente um médium, quando ele é muito soberbo, ele não só bate de frente com os irmãos da corrente, como muitas vezes até mesmo com seu próprio pai ou mãe de santo. Eu já vi isso acontecer, já vi, por isso que eu tô falando, e não deu certo no caso, né? Mas é uma coisa que, para quem é muito soberbo, quem se acha demais, então não dá certo. Ele quer questionar tudo, ele quer saber coisas que ele não tem o direito de saber ainda, ou que talvez a mediunidade em si não possa mostrar para ele. Então, a humildade e a paciência, elas são virtudes que a gente tem que ter com a Umbanda para poder aprender as coisas no tempo certo, para poder entender as coisas no tempo certo. E aqui eu botei também o respeito, que seria, se encaixa até aqui na humildade, que seria o respeito com todas as pessoas do centro, tanto com a assistência, quanto com os cambones, com os irmãos de corrente, com os orixás, com o pai ou a mãe de santo, até mesmo com os ogãs. Então a pessoa ela tem que respeitar também todo mundo, o seu jeito, cada jeito que a pessoa tem para evoluir, que cada uma tem um jeito diferente. Então a gente tem que respeitar o próximo para poder ser respeitado. Eu coloquei aqui também, entre os tópicos, os problemas pessoais, que eu acho que é até interessante falar aqui junto com o respeito, porque os problemas pessoais muitas vezes eles barram as pessoas. No caso, elas confundem entre si, eu não gosto de tal pessoa da corrente, então eu não vou consultar com a entidade que ela tem, não vou consultar com a pombagira, não vou consultar com a cabocla dela, porque eu não gosto dela. Então isso acontece muitas vezes. Então os problemas pessoais, eles têm que estar do lado de fora do terreiro. Ali, por mais que as pessoas digam que seja falsidade, não precisa se amarem, mas pelo menos se tolerem, pelo menos dentro do terreiro, em respeito ao chão sagrado que tu pisa. E também temos aqui o sigilo. O sigilo, ele é bem importante para quem começa e para quem é médium consciente ou semiconsciente, que seria nas consultas. No caso, geralmente, quando tá ali e já tá liberado aquele médium que foi novo, ou até mesmo algum meio antigo, assim, que ele tá ali pronto para o seu orixá, pronto para o seu caboclo ou a sua pombagira, dar uma consulta. Aí a pombagira dá, a pessoa se abre para aquela entidade que tá ali e depois o médium sai contando os problemas daquela pessoa, falando da vida dela. Então o sigilo ele é bem importante para as pessoas poderem confiar na tua entidade e também na tua pessoa. E aqui eu botei os benefícios, só que como eu já falei um pouquinho assim sobre os benefícios, mas eu vou detalhar mais que seriam os benefícios de ser um bandista, que na verdade os benefícios de ser um bandista estão todos na nossa mão. A partir do momento que tu tá tendo uma boa evolução espiritual, tu tá cumprindo com todos os teus compromissos, tu tá fazendo todos os teus tópicos que eu falei aqui, vem benefício sim. Tu sente que a tua pessoa vai estar mais leve, que os teus problemas eles vão ser mais fáceis de resolver, tu vai ver que realmente a tua vida evoluiu. Só que na verdade a gente que tá olhando com outros olhos para a nossa vida. Então a gente vai pensar, poxa, como que a minha vida mudou? Mas geralmente é a gente que muda e começa a enxergar as coisas de um jeito mais fácil de resolver
de um jeito onde o otimismo impere. Então, os benefícios realmente só dependem da pessoa. Tem casos em que as pessoas pensam, eu vou entrar para Umbanda e vou ficar rico. Não, não é assim também. Tu vai ter os teus benefícios, mas eles não querem dizer que tu vai ficar rico. Essas coisas materiais, ela te oferece, ela te abre portas em outras coisas. Tipo, os problemas, como eu falei. No caso, tu vai ter uma sabedoria para resolver a maioria dos teus problemas mais fácil. Tu vai ter uma sabedoria para ti poder ingressar, no caso, se tu quer abrir um negócio, tu vai ter outra visão da vida, onde tu vai poder enxergar. Só que aí não adianta dizer que foi a Umbanda que abriu o teu negócio, que foi a Umbanda que te deixou rico, porque na verdade foi tu com os ensinamentos que a Umbanda passou. E o nosso último tópico aqui, que eu nem contei para ver quantos deu, mas seria a escolha. Esse é um assunto bem delicado para quem quer entrar para a religião, quem quer entrar para uma corrente mediúnica. A escolha, ela é fundamental, porque tu tem que estar assim numa casa onde tu te sinta bem. Só que tu também tem que estar numa casa onde que tu veja que o que tá fazendo ali realmente é o sagrado, não é marmotagem nem essas coisas. Então, a escolha é muito importante para ser feita. Tem que ser estudado vários fatores. Tipo, aquela casa faz diferença entre as pessoas. Aquela casa lá, ela só quer tirar dinheiro das pessoas, então tu tem que escolher uma casa onde tu realmente vai te sentir bem e onde todos os teus planos, eles vão conseguir ser realizados. Ali onde que eu perguntei para vocês os porquê, no caso, onde tu realmente te sinta que tu vai estar agradando o teu orixá, que tu vai estar agradando o teu caboclo, onde tu vai estar fazendo realmente o que é certo. Então, eu acho que a escolha ela deve ser bem estudada e ela tem que ser pensada não só vista com os olhos, mas com o coração também. Então, era só isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu desejo um axé para todos vocês.